Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 2. Certamente você já foi numa festa de casamento e talvez você já tenha promovido uma festa. E aqui nós vamos ter o relato de uma festa de casamento, um pouco diferente das nossas festas. Aqui é uma festa de um casamento judaico, depois de um ano de noivado, e o noivado para os judeus equivalia a um casamento. Essa é a razão porque quando José intentou deixar Maria, precisou deixá-la secretamente, porque o noivado ele tinha o peso de um casamento e para desfazer um noivado era um processo muito semelhante a um processo de divórcio. E depois de um ano de noivado, quando o noivo já tinha preparado tudo, então ele fazia a festa do seu casamento, desposava e levava a sua amada para viver para sempre com ele. E é durante a festa que Jesus vai fazer um grande milagre, nas bodas de Caná da Galileia. João capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, esse texto que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma delas cabia 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Suplicamos-te agora a iluminação necessária para o pregador e o discernimento para aqueles que vão ouvir a tua palavra. Que assim como houve um milagre em Caná da Galileia, que possa haver milagre hoje em muitos lares, em muitos casamentos e em muitas vidas aqui que carecem de uma experiência real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim no nome dele, no nome do Senhor Jesus, pedindo a tua bênção desde já. Amém e amém. Por favor, tome assento. João foi o último dos apóstolos a escrever o seu evangelho. E João vai, neste evangelho, registrar esse milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia, que era uma pequena aldeia bem próximo de Nazaré, onde Jesus havia sido criado. Caná da Galileia estava a 10 quilômetros a norte de Nazaré, e talvez por isso mesmo muitos imaginem que este casal tinha algum vínculo de parentesco, sobretudo com Maria. É nesse lugar que Jesus vai fazer o seu primeiro milagre. É verdade que Jesus ainda não tinha operado nenhum milagre, e Jesus vai ser convidado, talvez por causa de Maria, para estar nesse casamento. Às vezes a gente vai numa festa, não porque nós somos o convidado, mas vamos acompanhando os convidados da festa. Mas Jesus está lá, diz a Bíblia, e ele está acompanhado dos seus discípulos. João inicia este relato dizendo que 3 dias depois
3 dias depois do quê? 3 dias depois de ele ter escolhido os seus discípulos, os seus apóstolos. 3 dias depois, ele se dirige com eles para uma festa de casamento. E é curioso, porque talvez os discípulos estivessem esperando de Jesus uma palavra de comando. Jesus os tinha chamado para divulgar o reino, implantar o reino de Deus, e a primeira missão que Jesus dá a eles é ir para uma festa. Isso deve ter soado estranho para eles, porque talvez eles não imaginassem Jesus assim como uma pessoa que participa desse tipo de festa ou desses momentos alegres. E eu quero dizer isso, que o Evangelho muitas vezes ele não é compreendido nem mesmo pelos discípulos de Jesus, porque achamos que Jesus não coaduna com esse ambiente, com esses momentos de congraçamento, mas a Bíblia vai mostrar que Jesus sempre encontra espaço na sua agenda para participar das nossas horas alegres. E aqui há um casal celebrando seu casamento, talvez o momento mais festivo e mais importante da vida deles, e Jesus estava lá. João, quando escreve este evangelho, diz que em Caná da Galileia, Jesus principiou os seus sinais. Observe que na língua grega nós temos 3 palavras para milagre. João escolheu a mais significativa das 3, a palavra simeion. E simeion significa sinal. João é diferente dos demais evangelhos. Por isso que a gente chama Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos, porque eles partem do mesmo pressuposto, do mesmo ponto de vista, eles estão retratando a obra de Jesus Cristo. Mas quando João escreve este evangelho, João não escreve para contar os sinais e as obras de Jesus, mas falar sobre a pessoa de Jesus. Indicar a sua tese principal: Jesus é Deus. E para provar que Jesus é Deus, ele começa a contar 7 sinais evidentes que Jesus deu durante o seu ministério, e por isso que ele vai escolher entre os 35 milagres que são registrados nos evangelhos, apenas 7 milagres, que aqui não são chamados de milagres. Aqui são chamados de sinais. E sinal é alguma coisa que aponta para alguém, ou aponta numa direção maior, para que você não atente tanto para o sinal, mas para aquilo que ele está apontando. E os sinais apontavam claramente para a deidade, ou seja, para a divindade de Jesus Cristo. É por isso que normalmente quando Jesus fazia um milagre, Jesus pregava em seguida a esse milagre. Ele aplicava o milagre à sua própria pessoa. Por exemplo, quando Jesus transformou os pães, ele vai logo em seguida fazer uma aplicação, ele vai pregar sobre o fato. E ele vai se apresentar como sendo o pão da vida. Quando Jesus curou o cego de nascença, em João 9, ele vai aproveitar aquela conjuntura para se apresentar como aquele que é a verdadeira luz que ilumina aqueles que estão nas trevas. Ou seja, Jesus aproveita as circunstâncias e os sinais para apontar para a sua pessoa, revelando quem de fato ele é. E aqui, mais uma vez, João vai dizer que ele está operando o seu primeiro sinal. Isso quer dizer que, antes de olharmos para o milagre em si, nós temos que olhar para aquilo que ele aponta. Ele está apontando e mostrando que Jesus verdadeiramente é Deus. Porque somente Deus pode mudar e alterar as substâncias. Somente Deus pode alterar uma molécula. Não trabalhar a molécula, mas transformá-la em outra coisa. Jesus está trabalhando os átomos, Jesus está trabalhando as moléculas, ele está modificando as coisas. Só Jesus tem esse poder porque ele é Deus. Quando Paulo escreve em Colossenses, e Colossenses ele trabalha a supremacia de Jesus, ele disse que tudo que foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Sendo ele o Criador, ele tem o poder de mudar as substâncias e interferir nas moléculas e nos átomos. Ele está fazendo aqui, está transformando água em vinho. O que nós precisamos olhar aqui efetivamente quando observamos esse relato da Bíblia e quando observamos que isso aconteceu
durante uma festa de casamento. Aliás, quantos aqui já foram numa festa de casamento? Praticamente todos aqui. O que é que não pode faltar numa festa de casamento? Bolo, guaraná, salgadinho. Essa é a sua festa. Essa festa aqui era diferente. Tinha algo que não podia faltar lá. E é para essa festa que a gente vai olhar, porque foi para essa festa que Jesus foi convidado. Primeira verdade que a gente precisa observar neste relato da Bíblia é o fato de que Jesus foi convidado para o casamento. Essa é a primeira grande verdade que esse texto aponta. A maior necessidade da família é da presença de Jesus Cristo. Não pode faltar Jesus. Nós podemos ter casa bonita, podemos ter amigos, podemos ter dinheiro, podemos ter influência, mas se não tivermos Jesus, nós não temos absolutamente nada. E a Bíblia diz que, havendo um casamento, Jesus foi convidado para ele. Esse casal teve o cuidado, na hora de elaborar a sua lista de convidados, incluir a pessoa de Jesus Cristo. Jesus não pode faltar no casamento. A presença dele é indispensável no casamento. E note que, ao ser convidado, Jesus se dispôs a ir ao casamento. E ele vai àquele casamento pelo menos com alguns objetivos. Ele vai àquele casamento para referendar, primeiro, a importância da família, a importância do casamento. Ele vai àquela festa de casamento para referendar a importância da cerimônia pública de um casamento. De repente você vive com alguém, ainda não se casou civilmente num cartório ou numa igreja, mas eu quero dizer que isso é importante e isso é necessário. É através do ato público que o casamento ele se constitui. Tem muita gente, e você já deve ter ouvido isso, que quem está amigado com fé, casado é. Isso pode ser um dito popular, mas isso não é uma verdade bíblica. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele disse para ela: vá chamar o seu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem, você está vivendo com alguém, mas ele não é o seu marido. Porque só há casamento quando há uma cerimônia pública, quando existe um ato público. Casamento é um ato testemunhável. E note que está havendo aqui uma festa, e existem muitas testemunhas presentes lá, e Jesus está presente. Casamento é assim. E com isso eu quero dizer a você, se você ainda não se casou, ainda não legalizou o seu casamento, essa é uma providência que você deveria tomar para o bem do seu cônjuge e para o bem dos seus filhos também. Casamento é uma coisa boa e você deveria priorizá-lo. Jesus está referendando tudo isso. E ele está encontrando espaço na sua agenda para participar desse encontro e desse momento tão importante na vida daquele casal de Caná da Galileia. Ele foi convidado. E é importante que a gente note isso, porque há muitas pessoas que não convidam Jesus. Muitos casais, quando se preocupam com a festa do casamento, se preocupam com os convidados, com a festa, com o bolo, com o buffet, com a roupa, tantas providências para fazer aquele dia um dia glamuroso. Mas se esquecem do principal. Esquecem de convidar Jesus Cristo para participar dessa hora tão cara e tão importante. No caso deste casal, Jesus foi convidado. Segunda verdade que esse texto indica é que Jesus compareceu a esse casamento. Ele comparece a essa festa para a qual ele foi convidado. E aqui uma notícia importante. Nem mesmo o fato de Jesus estar presente blindou esse casal de enfrentar dificuldade. Jesus estava presente no casamento e para aquela festa faltou o essencial. O fato de você servir a Deus, seguir a Jesus, não blinda você das dificuldades desta vida. Uma das coisas que ensinamos aqui é que a vida cristã não é uma estufa de vidro, não blinda você dos problemas da vida. Essa informação que alguns dão de que se você é crente, você não vai vivenciar dificuldades ou problemas, isso a Bíblia não ensina. A vida cristã muitas vezes reserva dificuldades para nós. Diz o texto que Jesus está presente, e ele está presente e uma dificuldade aparece na vida daquele casal.
Eles não têm como prosseguir a festa, mesmo tendo Jesus entre eles. E talvez a pergunta que você faça seja essa: ora, se Jesus está presente e as dificuldades aparecem, qual é a vantagem então de ter Jesus presente? Qual é a vantagem de tê-lo convidado? Se Jesus não estivesse presente àquela festa, aquele casal não teria presenciado um dos maiores milagres. A Bíblia não diz apenas que ele fez um milagre, ele manifestou a sua glória. A Bíblia diz que os discípulos vão crer nele, porque naquele exato momento ele vai manifestar sua glória. E isso aconteceu porque ele não foi esquecido na festa do casamento. Ele foi convidado para ela. Se ele não tivesse sido convidado, aquele casal teria passado pela sua experiência mais constrangedora. O costume oriental era que quando se convidava alguém, se dava um banquete. Dizer para os convidados: olha, a festa vai acabar, vamos interromper a festa porque nós não temos mais como servi-los. Seria uma vergonha inominável, seria um constrangimento, além do custo social e econômico. Algumas informações da época dizem que se uma festa de casamento fosse interrompida por falta de suprimento, por falta de elementos necessários, haveria uma multa que seria dada àquele que promovia a festa. Haveria um custo, inclusive econômico. Mas Jesus estava lá. Você vai ter dificuldades, todos aqui já vivenciaram e vão vivenciar, mas essa é a bênção que eu aponto sempre para vocês, a bênção de ser um crente em Jesus Cristo. Nas dificuldades, saber que Jesus está conosco. Nas dificuldades, saber a quem recorrer. Nas dificuldades, procurar aquele que tem a solução para todos os problemas, e Jesus estava presente nesta festa e, portanto, ele podia ser a pessoa a ser buscada naquela hora. Terceira coisa que é importante você notar aqui nesta festa de casamento é que Jesus foi informado. E é curioso nesta passagem que quem percebeu o problema, que estava faltando vinho para a festa continuar, não foi o noivo, não foi o pai do noivo, nem mesmo os garçons. Quem percebeu o problema foi uma mulher. E mulher é um ser diferente. Mulher é aquele ser que tem um negócio chamado sexto sentido. A mulher entra num ambiente, ela tem um radar e ela consegue detectar o clima do ambiente. Ela visita uma casa e ela já sai de lá sabendo se aquela família está com algum problema, porque a sua anteninha diz que tem problema aqui. O homem não é assim. A gente entra num ambiente e às vezes não percebe nada. E mulher, você sabe que além de ter essa capacidade de sondar, de observar as coisas, ela é muito detalhista. Quando eu vou numa festa e a esposa não vai, quando eu chego ela pergunta: como foi a festa? Eu digo: foi boa. Se a mulher vai na festa e você pergunta para ela como foi a festa, o que ela dirá? Vai contar como estava o vestido da noiva, qual era a cor do bolo, qual era o sabor, como que estavam as coisas, quantas pessoas estavam lá. Mulher tem a capacidade de detectar as coisas, de observar os detalhes. E Maria, diz a Bíblia, vai observar o que está acontecendo. Maria vai perceber que o casal está com um problema. A gente não sabe se alguém saiu do lugar onde o vinho estava sendo distribuído e informou para Maria. Dr. D.A. Carson disse que Maria provavelmente era uma pessoa que estava encarregada da organização da festa. A gente não pode afirmar isso, mas é uma suposição. Mas o fato é, não foi nenhum homem, foi uma mulher que percebeu o problema. E aqui eu queria chamar sua atenção de 4 aspectos importantes da minha fala. A primeira é que provavelmente Maria, ela foi procurada antes do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente as pessoas que estavam na incumbência de servir o vinho foram informar primeiro para Maria, em vez de informar primeiro para Jesus. Muitas pessoas fazem isso. Na melhor das intenções, muita gente faz isso.
em vez de falar com Jesus, vai falar primeiro com Maria. São adoradores de Maria, são devotos de Maria. O fato é, a Bíblia ensina que quando nós temos uma dificuldade, nós devemos levar a nossa dificuldade diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse que tudo aquilo que nós devemos pedir ao Pai em seu nome. Ou seja, as nossas orações, as nossas petições devem ser endereçadas a Ele. Mas esse é um erro que muita gente comete. Há poucos dias atrás eu passei por um carro e tinha lá aquele adesivo no carro dizendo: pede à mãe que o filho dá. A Bíblia diz: pede ao filho que o pai dá. É o Pai que vai abençoar você por intermédio de Jesus Cristo. Segunda coisa importante é que Maria vai tentar, e ela tentou, certamente usar a sua prerrogativa de mãe. A identidade de Jesus era oculta daquele casal, porque até então Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus não foi convidado para esse casamento porque ele fazia milagres, ele ainda não tinha feito nenhum. Há 3 dias ele havia chamado seus primeiros apóstolos. A identidade dele é oculta. É oculta para o casal, mas não é oculta para Maria, porque quando Maria recebeu a incumbência de gerar Jesus, foi dito a ela que ele era o Salvador, que ela está gerando aquele que seria a salvação do mundo. Ela sabe quem é Jesus. E então, naquela hora, quem sabe ela tenha pensado: aqui está uma oportunidade ímpar para ele se manifestar. E a Bíblia diz que então, quando ela sabe que está faltando vinho, ela vai falar com Jesus e ela diz: eles não têm vinho. A reação de Jesus foi imediata. Jesus disse para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mulher aqui não é uma palavra desrespeitosa, irmãos. Quero lembrar a vocês que quando Jesus estava na cruz do Calvário e ele estava vivendo a sua agonia final, ele vai encomendar Maria aos cuidados de João. E ele vai dizer para ela: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Aliás, guarde isso, em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar dos evangelhos, Jesus vai chamar Maria de mãe. Sempre que ele se refere a ela com esse título, mulher. E mulher aqui não é um termo desrespeitoso, a palavra dina, que quer dizer minha senhora. Jesus está sendo respeitoso com a sua mãe. Mas Jesus aqui está quebrando um vínculo. A partir desse momento, e note, Jesus ficou 30 anos oculto, sem revelar a sua identidade de Salvador. Agora Jesus vai quebrar o vínculo. Ele agora vai se manifestar não mais como filho de Maria, mas como filho de Deus, como Salvador. E ele agora vai se referir a Maria não mais como sua mãe, mas como uma seguidora. Mulher, que tenho eu contigo? E é importante notar que Jesus já tinha usado esse termo para falar, mais adiante ele vai falar com Maria Madalena, após a sua ressurreição vai chamá-la de mulher. Existem algumas obras da literatura antiga em que o termo vai ser usado, como na obra de Homero, em que Odisseu vai se referir a Penélope chamando-a de mulher. Portanto, esse era um costume também da época. Jesus jamais seria desrespeitoso com a sua mãe. Isso não fazia parte do seu relacionamento com ela. Terceira coisa importante é que Maria vai dar um sábio conselho para os serventes. E note que ela não ficou zangada com a palavra de Jesus, porque Jesus não foi desrespeitoso com ela. Ela vai dizer aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ela vai dar uma orientação sábia àqueles que estão servindo a festa. Obedecer a ordem que Jesus der. O que ele mandar, vocês devem fazer. Um sábio conselho, porque Jesus sempre sabe o que fazer e a gente precisa sempre atentar para aquilo que ele ordena. E por último, Maria não expôs aquele casal. Às vezes a gente sabe que um casal está com problema. Maria detectou que o casal estava com problema. Eles não têm vinho. Mas note que Maria não ficou na festa cochichando com um, com o outro. Você sabia que eles não têm vinho?
Você sabia que a festa deles vai acabar? Porque às vezes a gente sabe que um casal está com um problema e o que a gente faz mexerico. A gente conta para esse, conta para aquele, expõe o casal sem necessidade. Maria não conta o problema do casal para os convidados, ela fala do problema do casal para quem pode resolver, ela leva o assunto para Jesus. Ela está intercedendo em favor daquele casal. Se você sabe que alguém está com dificuldade, em vez de expor esta pessoa ao ridículo, à vergonha, conte sobre o problema dela para quem pode resolver, fale para Jesus Cristo, porque foi isso que Maria fez. Ela teve tato para lidar com aquele assunto difícil. Em quarto lugar, a Bíblia vai mostrar que Jesus deu ordens no casamento. A Bíblia diz que estavam ali 6 talhas. E cada uma delas cabia entre 80 e 120 litros. É o que a Bíblia vai indicar quando fala sobre as metretas. Aquelas talhas estavam ali para que as pessoas que iam chegando para a festa pudessem lavar as mãos e pudessem participar de forma adequada da festa. Era um costume oriental. As talhas estavam vazias, o que indica que tinha gente demais naquela festa. Se cada uma cabia 120 litros, nós estamos falando de 720 litros de água que já tinham sido consumidos. Gente que lavou a mão e deve ter lavado mais de uma vez. O fato é que estavam vazias. E Jesus vai chamar os serventes e vai dizer assim para eles: enchei essas talhas de água. E a Bíblia diz que eles não deixaram as talhas pela metade, eles as encheram totalmente, completamente. A ordem de Jesus fazia sentido? Não fazia. Porque, primeiro, todos provavelmente já tinham lavado as mãos. Os 720 litros de água já tinham sido consumidos. Segundo, não fazia sentido porque o que está faltando na festa não é água. O que está faltando na festa é o quê? Vinho. E aqui uma palavra, né, irmãos? Porque às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, qual era o teor de álcool do vinho que Jesus produziu? Já me fizeram essa pergunta. Porque tem gente que quer referendar o uso do vinho. Se a gente usar o costume rabínico, eram 3 medidas de vinho para 1 medida de água. O vinho era diluído quando ele era servido na sinagoga. A gente não sabe qual era o teor. Mas o fato é, não importa saber o teor, o que importa a gente saber é que a Bíblia em lugar nenhum permite a embriaguez. Tem que ter cuidado. Faltava vinho. E Jesus mandou os serventes encherem as talhas de água. Graças a Deus que os serventes não ficaram raciocinando ou racionalizando a ordem de Jesus, dizendo assim: isso não faz sentido. Ou discutindo com Jesus por que colocar água se está faltando vinho. A Bíblia diz que simplesmente eles as encheram. Você não sabe por que Jesus está ordenando, mas ele sabe por que está dando a ordem. As ordens de Jesus não são para você entender. As ordens de Jesus são para você obedecer. Eu não sei por que ele está me dando essa ordem. Quando Deus me trouxe para São Roque, eu pensei sobre isso hoje à tarde, enquanto eu meditava nesse texto. Eu não entendia por que Jesus me queria aqui. Por que ele estava mandando eu vir para cá. Mas não importava eu saber o porquê. Eu tinha apenas uma alternativa. Eu tinha que obedecer. Quando o Senhor dá uma ordem, você não precisa entender por que Ele está dando essa ordem. Porque Ele sabe por que está dando a ordem. Ele sabia o que estava para fazer. Ele tinha encontrado a ocasião adequada para manifestar a sua glória e revelar-se como Deus para fazer o seu primeiro milagre. Portanto, quando Jesus lhe der uma ordem, cumpra a ordem dele, porque ele sabe por que está dando essa ordem. A você cabe apenas obedecer. E em quinto e último lugar, Jesus interveio no casamento. Estava faltando vinho, e Jesus vai providenciar um vinho de altíssima qualidade. A Bíblia diz que os serventes encheram as talhas de água, e depois que as encheram, Jesus deu uma ordem: agora peguem essa água e levem ao mestre-sala, o mestre de cerimônia, aquela pessoa que era especialista em vinho.
E a Bíblia diz que quando eles tiraram aquela porção da talha, eles tiraram água. E na medida em que eles foram ao mestre-sala, a água se transformou em vinho. Ele não faz o milagre antes, ele faz o milagre durante. É por isso que muita gente não experimenta milagre, porque quer ver a coisa primeiro para depois crer. Eles simplesmente tiraram e levaram, não fazia sentido, mas é a ordem dele. Maria disse que era para obedecer a ele, e eles obedeceram. E quando eles foram, aquela água se transformou em vinho. E o mestre-sala, ao prová-la, vai fazer uma observação curiosa. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e já quando tem bebido bem, então o inferior. Qual era o costume? Começava-se a festa com o vinho de primeira qualidade. Primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, ninguém jamais está percebendo qualidade de vinho nenhum. Já estava todo mundo já dobrando a perna, aí então podia oferecer um vinho de qualidade inferior. O mestre-sala, quando provou, disse assim: mas você fez o contrário. Todo mundo oferece primeiro o vinho bom e você guardou o melhor para o final. Mas não foi o noivo que guardou para o final, foi Jesus que produziu o melhor no final. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que seu casamento não precisa ser uma ladeira abaixo. Seu casamento pode ser uma escalada para o alto. Os melhores anos do seu casamento não precisam ser os primeiros anos, podem ser os últimos dele. Porque o melhor pode estar no final. Jesus pode fazer isso. E note que quando eu digo deixar o melhor para o final, não estou nem falando que os primeiros anos foram ruins. O que eu quero dizer é que quando Jesus opera, ele faz o melhor. Jesus havia produzido o melhor naquela festa. E aqui uma palavra importante. Muitas vezes nós imaginamos que são os casais de longa caminhada que vão enfrentar dificuldades no casamento. A dificuldade que esse casal está vivendo ainda na festa do casamento. Isso significa que casais também em início de caminhada, ainda na festa do casamento, podem experimentar o seu grande problema. Qual é a importância? Chamem Jesus, convidem Jesus, porque Jesus sabe como lidar com todo e qualquer problema. É assim que ele manifesta a sua glória, quando há uma necessidade de nossa parte. E eu vou terminar. Vou terminar com duas palavras. Primeira delas, projeta para mim, por favor. Jesus quer que tomemos parte no milagre. O que você pode fazer, você pode fazer. O que você não pode fazer, Jesus Cristo faz. Jesus disse para os homens: vão lá e encham as talhas de água. Eles foram ao poço, desceram a cacimba, puxaram água, encheram as talhas, molharam os pés, fizeram esforço, mas aquilo estava ao alcance deles fazerem. Agora, transformar a água em vinho, isso eles não podiam fazer. O que você pode fazer, Jesus não faz. Aquilo que você não pode fazer, ele faz. O possível é nosso, o impossível é dele. Tem coisas no seu casamento que você pode fazer. Tem coisas que só Jesus poderá fazer. Um homem foi a um gabinete de um pastor, conversou com ele por 2 ou 3 horas, descrevendo um ser horrível. E o ser horrível era a sua esposa. 3 horas falando sobre ela. Quando ele terminou de descrever a esposa, ele perguntou assim para o pastor: e agora, o que Deus tem para falar para mim através do Senhor? O pastor abriu a Bíblia, Efésios 5:22. Bom, Deus diz isso para você: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la como noiva pura, santa e sem defeito. O homem disse: o senhor deve estar brincando comigo. Não era essa palavra que eu queria ouvir. O pastor disse a ele: mas provavelmente essa é a palavra que o senhor precisa ouvir. Quem sabe o senhor, amando a sua esposa, o senhor não cria as condições para que Deus comece a operar
no seu casamento e no coração da sua esposa. Tem coisas que você pode fazer. Você pode melhorar para transformar o seu cônjuge e o ambiente do seu lar. O que você pode fazer e Jesus não vai fazer. Agora conte com o milagre dele, porque naquilo que você não pode, ele fará, se você fizer a sua parte. Segunda coisa importante é que Jesus vai operar seu primeiro milagre em uma festa de casamento. O primeiro milagre que foi operado por Moisés foi uma praga. Ele queria manifestar o juízo de Deus e as águas no Nilo foram transformadas em sangue. Mas o primeiro milagre de Jesus foi um milagre da graça. Ele vai manifestar o seu favor para a vida de um casal. Ele vai transformar água em vinho. E aí você pergunta assim, não poderia ele ter feito o primeiro milagre em uma outra conjuntura, em uma outra situação, que não uma festa de casamento? Poderia. Mas ele a fez numa festa de casamento. A primeira instituição que Deus criou foi a família. E Jesus vai aproveitar essa instituição que é preciosíssima para Deus, para no ambiente dela manifestar a sua glória. Ele vai fazer o primeiro milagre numa festa de casamento, porque ele dá importância para a vida da família. E note, eu vou terminar minha fala. Jesus vai manifestar sua glória ali. E é importante que você entenda que esse casamento não ia acabar porque o vinho tinha acabado. Mas a festa sim, a alegria sim, ia embora naquela hora em que a festa fosse interrompida. Talvez seu casamento não acabe, talvez você prossiga a sua caminhada. Mas tem muita gente prosseguindo a caminhada infeliz. O que Jesus quer fazer? Jesus pode tornar venturosa a sua caminhada. Se a sua festa acabou ou está para acabar, eu conheço alguém que é capaz de transformar água em vinho. E a festa daquele casal não acabou, ela continuou até o fim, porque Jesus havia providenciado aquilo que faltava. O que está faltando no seu casamento? O que está faltando dentro do seu lar? Jesus é capaz de fazer, se você confiar sua vida a Ele. Vou pedir para a congregação curvar, cada um curvar a sua fronte. Nós vamos orar juntos nessa hora. Jesus continua transformando água em vinho. Jesus continua dando sabor e alegria à festa de pessoas que vêm até Ele. Talvez seu casamento prossiga, mas Ele não quer que seu casamento prossiga como está. Talvez esteja faltando no seu, no nosso casamento alguma coisa que nós precisamos da intervenção do Senhor. Primeiramente eu queria perguntar aqui neste auditório, há alguém conosco que quer confiar sua vida a Cristo e consequentemente seu casamento, sua família, crendo que Jesus é capaz de fazer aquilo que você não é capaz de fazer? Se você quer tomar uma decisão pessoal ao lado de Jesus, quer convidar Jesus para a sua vida, para a sua família, eu queria convidar você a tomar uma decisão hoje à noite pública, porque é assim que a Bíblia ensina. Se você quer assumir um compromisso pessoal e público com Jesus nessa hora, eu vou pedir para onde você estiver neste auditório, para você levantar uma das suas mãos e abaixar, e eu vou orar por você em seguida. Deus abençoe. Pode abaixar, filha. Há mais alguém aqui? Pastor, eu quero entregar a minha vida, meu coração, quero entregar a minha família ao Senhor. Eu quero convidar Jesus para tomar parte na minha vida. Levanta bem alta a sua mão e abaixa. Pode abaixar a sua mão também. Há uma terceira vida lá na galeria, aqui embaixo. Você está tomando a decisão por Cristo. Levanta bem alta a sua mão e abaixa. E eu vou orar por você em seguida. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão também. Há uma quarta pessoa aqui dizendo, pastor, eu quero entregar minha vida, quero entregar minha família, quero entregar o controle de tudo ao Senhor Jesus, porque eu creio que Ele pode. Tem coisas que eu tenho feito, mas tem coisas que eu não posso fazer, mas eu creio que Jesus pode, e eu quero entregar minha vida para Ele. Levanta bem alto a sua mão e abaixa, eu vou orar por você, onde você estiver neste auditório. Alguém aqui afastado, excluído da igreja, tomando a decisão de regresso
a comunhão da igreja, quer caminhar com Cristo, quer servir a Cristo, quem sabe, juntamente com a família, levanta bem alto a sua mão e abaixa, eu vou orar por você também em seguida, enquanto a igreja está orando. Alguém, esse é o momento do Senhor. Eu quero convidar você que levantou sua mão, para, na medida do possível, se você puder sair do seu lugar e vir aqui, eu quero orar por sua vida agora. A igreja vai colocar-se em pé, toda igreja em pé, por favor. Você que levantou sua mão, você que quer convidar Jesus para a sua vida e convidar Jesus para a sua família, eu quero convidar você para vir agora, onde você estiver. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que coisa boa. Isso, Ricardo, Lígia, Sandra, Cláudio. Tem mais gente aí, eu tenho certeza. Se enquanto a gente se prepara para orar, você quiser vir, vem agora, eu quero orar também por sua vida. Não há nada mais importante do que convidar Jesus. Jesus tem que estar no centro de tudo. A bênção dele é essencial. Você pode estender as suas mãos sobre estas vidas. Vamos orar por elas. Bendito Deus e eterno Pai. Ó Deus, nós te louvamos pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor não nos expõe à vergonha, mas o Senhor nos alegra o coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor intervém de forma soberana nas nossas dificuldades e é capaz de transformar todas as coisas. Tem capacidade de mudar a substância das coisas. Tu és Deus. Eu te louvo, Deus, por estas vidas que estão aqui no altar. Quero pedir por cada uma delas e pedir também por suas famílias. Quero te pedir pela vida da Sandra, pela vida do Ricardo, pela vida da Lígia, pela vida do Cláudio. Cumpra, Senhor, o melhor do teu propósito na vida deles e no lar deles. Exalta Jesus Cristo. Deus, eu não sei a dificuldade, mas tu sabes. Ninguém naquela festa podia supor que aquele casal estava com um problema. E Jesus, de uma forma muito delicada, nos bastidores da festa, fez um milagre e os socorreu. Se há alguma dificuldade que nós não conhecemos também, que ela seja sanada agora para a glória do teu nome. Transforma, Senhor, água em vinho. Deus, faz com que a festa prossiga e faz com que os melhores dias, os melhores anos destas vidas ainda estejam pela frente, para a glória do Senhor. Abençoa-os nesta hora. Eu oro em um nome bendito e santo do Senhor Jesus Cristo.